Olá, meus queridos alunos. Como vão vocês? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Vamos começar um novo ciclo, né? Que são as provas da terceira. E vamos iniciar com um novo assunto, que é hoje roteiro de cinema. Mas antes disso, nós vamos visualizar uma imagem linda, perfeita, para termos um dia de harmonia e muita paz. Juntamente com a nossa mensagem do dia. A sua conquista vai impulsionar outras buscas e abrir novos horizontes, sempre apontando para um futuro muito luminoso. Vencida uma etapa, persigam objetos por um futuro promissor, e este não se dará sem o estudo, dedicação e força de vontade. Então vamos ter muita dedicação e muita força de vontade, porque só os estudos levam a gente para um caminho, né, promissor. E aí nós vamos ver hoje o roteiro de cinema. E aí eu coloquei uma imagem para vocês verem que o roteiro de cinema a gente começa na escrita, né? Então vamos ter uma dedicação para isso, né? A escrita de um roteiro de cinema. Mas antes vamos ver o que significa realmente o roteiro de cinema. E aí nós temos o que é um roteiro. E aí temos aí um filme escrito em palavras. Temos também tudo que conta a história vista na tela de cinema. Antes foi escrita em um papel por um profissional conhecido como roteirista. Então, vocês vão fazer esse papel, né, de roteirista. E aí nós temos aí, em uma peça de teatro, a ação acontece no palco e ocorre na linguagem, na ação dramática, os diálogos. Então, toda aquela peça que vocês colocam quando vocês fazem o Lights Fest, aquela produção toda, antes é escrito em um papel, para depois ser uma peça de teatro, em linguagens e em diálogos. E aí nós temos roteiro de filmes, game, são diferentes. O roteiro é uma história contada em imagens, diálogos e descrições, localizada no contexto da estrutura dramática. Então veja que é diferente. Então tem uma história contada através de imagem, de diálogos. E aí os games são totalmente diferentes, tá? E vamos ver, vamos dar continuidade com o ato. O ato 1, que é a apresentação. O roteirista apresenta a história, os personagens, a premissa dramática sobre o que é a história, a situação, a circunstância em torno da ação e estabelece um relacionamento entre os personagens. Eu coloquei para vocês aí uma foto. Quem não conhece, né, o filme, né, o cinema, quem já foi no cinema para assistir Titanic? Porque foi um filme maravilhoso. E aí temos o primeiro ato, que é a apresentação, que são os personagens conversando um com os outros. Para o quê? Ter aquela familiaridade na hora do ato, da apresentação. E agora nós vamos ver o ato 2, que é a confrontação. O personagem principal enfrenta os obstáculos que o impedem de alcançar sua necessidade dramática. E coloquei também uma cena de Titanic, né? Da confrontação, quando começa, né? A ter aquele impacto do navio estar sendo invadido pela água do mar e que as pessoas estão tentando cada um se salvar. Então, esse aí é um tipo de confrontação. É chamado dessa forma. E o ato 3, que é a resolução, né? A resolução não significa sim. Resolução significa solução. Então, ele não significa sim. Então, ele significa solução. Aqui seu roteiro se envolve, a necessidade dramática é entendida ou não. Então, temos aí Titanic, que é a resolução 3, que é a paixão, né? O beijo, aquele confronto, aquela emoção do amor entre um personagem e o outro. E agora eu vou colocar para vocês algumas ferramentas
e dicas. Temos aí, protagonista, é o seu personagem principal. Deixa claro sua necessidade dramática. A natureza da necessidade é um dos fatores principais. Determinar a atitude ao público em relação ao protagonista e a posição que enfrenta. O antagonista é a força opositora. Pode ser alguém, algo ou ele mesmo, né? O game é um filme visual, né? Externe, é o que é interno. E diálogo, uma das personagens de se fazer isso, a ação é outra e a mais impactante. Subtexto, né, ajuda a enriquecer os diálogos e a revelar coisas dos personagens. Drama é um objeto, é geral. Um bebê num penhasco, né, o Titanic mesmo, que quando o mar invade o Titanic, né? Esse é o geral, é o drama do objetivo geral. E o drama subjetivo exige que o público conheça o personagem, né? Ela é cega naquele momento, então, conhecendo o personagem outro, como nós vimos no filme de Titanic. Então, tente equilibrar os dois. O que é que vocês vão fazer nisso aí? A nossa atividade hoje é uma criação, criar um roteiro de cinema no caderno, certo? Vocês vão criar esse roteiro, vão me apresentar para que eu me sinta dentro do filme, dentro do cinema. Então, vocês vão colocar os personagens, vão colocar o protagonista, antagonista, e eu vou tentar, né, lendo o texto de vocês, né, me sentir no cinema. Certo? Aí eu vou colocar para vocês a data de entrega até 15/9/2020, na plataforma FTD Iônica, no curso 9º ano, produção de texto, ou no e-mail clausouza18@hotmail.com. Espero que todos entendam, né, o que seja um roteiro. Se não entenderam, podem me perguntar novamente. Estou esperando esse roteiro com muita ansiedade, né, com um título maravilhoso. Deixo para vocês aí os meus beijos no coração e até a próxima aula.